Bom dia, meu nome é Zenáudia. Queria fazer a pergunta ao professor Khalili. Quais são as principais ideias de John Dewey e qual tendência ele pertence? Olá, Zenáudia. Nós nos vemos tanto aí pelo Facebook, agora a gente vai aqui interagir um pouquinho sobre a sua pergunta, né? Você perguntou quais são as principais proposições de John Dewey, e aí eu trouxe para você aqui uma questão do CESP sobre John Dewey e mostrando para você o que você tem que estudar sobre esse autor para fazer questões. Lembra sempre, Zenáudia, o seguinte: John Dewey, ele é o criador da Escola Nova Progressivista nos Estados Unidos. Ele criou a Escola Nova Progressivista. Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo trouxeram dos Estados Unidos para o Brasil a Escola Nova, mas foi John Dewey quem a criou também nos Estados Unidos, né? Quem a criou nos Estados Unidos. E aí, John Dewey tem algumas perspectivas muito importantes, ele cai sempre nas provas, porque a Escola Nova é muito importante. Assim como a Escola Nova, ele também criou a pedagogia de projetos, né? Então, em toda aquela questão de ter projetos escolares que nós temos hoje, talvez na sua escola também tenha alguns projetos escolares específicos de leitura, matemática, etc. Ele criou lá nos anos 1900 e pouco, ele criou esses projetos, a pedagogia de projetos, né, que está inserida no contexto da Escola Nova. Então, olha só, John Dewey, ele tem essa questão aqui do CESP, é uma questão que traz bem especificamente as ideias dele. E eu vou passar um traço embaixo nas palavras-chave, nos termos, nas expressões que caracterizam bem a teoria de John Dewey. Observa só, Zenáudia. A escola é considerada um laboratório de democracia. Essa expressão é clássica de John Dewey. John Dewey, ele era americano, defendia os valores capitalistas e democracia é um valor, é um princípio que o capitalismo tem muito apreço. Por quê? Para o capitalismo, o crescimento econômico dele, né, ou seja, do capitalismo, se dá na democracia. E é claro, porque se tiver uma ditadura, um Estado muito forte, totalitário, não há espaço, não há liberdade, ou seja, não há liberalismo ou neoliberalismo para que as empresas, para que o capitalismo possa crescer. Portanto, democracia é um valor muito forte para o capitalismo e John Dewey, por ser capitalista americano, defender esses valores, ele dizia que na escola os alunos tinham que aprender democracia, então a escola tinha que ser um laboratório de democracia, de liberdade, né, de liberalismo, de neoliberalismo. Eu estou já fazendo uma associação dos termos que vocês têm que saber para entender o que é a Escola Nova e as tendências liberais. Portanto, laboratório de democracia é um espaço, é o que a escola tinha que ser para John Dewey. Priorizando os estudantes, aluno centro do processo. A maneira como os alunos aprendem, seus interesses, necessidades, aquilo como os alunos constroem conhecimento. Para John Dewey, o processo de construir conhecimento é mais importante que o conteúdo em si, né? O resultado final não é tão importante. O mais importante é o processo de construção desse resultado. Além disso, para John Dewey, ele introduziu aquilo que nós temos hoje como uma coisa muito comum, que são os laboratórios de ciências, né? Porque, ou seja, você vai aprender por meio de experiências. Você vai experimentar. Não é o professor que tem uma autoridade tal que aquilo que ele te disser é o correto, você tem que acatar? Não. Para John Dewey, o aluno tem que experimentar. Experiências, palavra-chave da Escola Nova. Assim como aprendizagem pela descoberta, aprender a aprender, didática ativa, ou seja, o aluno ativamente aprende, descobre espontaneamente o conhecimento. Pela experiência, pelos laboratórios de ciências, ele vai lá e constrói e aprende pelas experiências. Outra coisa também que John Dewey trouxe de uma maneira muito forte foram os problemas, as situações problemas de matemática, etc. Ou seja, não mais o aluno
aprendia matemática simplesmente de forma tradicional, desvinculada. Não, a matemática estava situada agora numa situação, um problema, que o aluno tinha que aprender. Hoje muito comum, mas John Dewey que introduziu isso na Escola Nova. Experiências, didática ativa, processo mais importante que o conteúdo, situações problemas, aluno no centro do processo, laboratório de democracia, são expressões, terminologias, termos de John Dewey. Se familiarizem com eles, decorem se puderem, mas se não puderem, se familiarizem com os termos que vocês conseguem fazer a prova, batendo o olho na questão, encontrando essas expressões, termos, palavras e assim conseguindo resolver bem essa questão de prova. E outra coisa também muito forte em John Dewey, aprender de acordo com a realidade. Aprender de acordo com a prática. Eu vou aprender aquilo que eu realmente vou praticar, porque ele era contrário à tendência tradicional, que se aprendia coisas que eram separadas, isoladas, desvinculadas à prática. Para John Dewey, não. Você aprendia aquilo que você tinha vinculação com a prática, com a realidade. Sem essa vinculação com a realidade, você não conseguia aprender. Então, era pragmático, prático. Aprendo o que eu vou usar. É nesse sentido. Então, aqui na questão, nós temos aqui local de experiências. Então, eu estou passando um tracinho embaixo, porque é muito mais fácil, Zenáudia, quando você estuda, passando esses tracinhos embaixo das palavras, termos, expressões da questão que tornam o item certo, né? Experiências purificadas de imperfeições da sociedade, onde se formam sujeitos capazes de influir positivamente no meio social, implementando novas estruturas democráticas, aqui democráticas mais uma vez, e atuando na renovação, escola nova, constante dos seus costumes, e não na sua simples preservação. Essas ideias estão ligadas ao pensamento de John Dewey, então, né, aqui a letra A, John Dewey é quem está ligado a essas ideias aí. Então, nesse pequeno vídeo aqui, Zenáudia, eu te coloquei as palavras, termos e expressões mais importantes desse autor. Se você guardar essas palavras, termos e expressões, se familiarizar com elas, decorar talvez não, porque não é uma pergunta, é uma afirmação que a prova traz. Mas se você conseguir guardar isso, se familiarizar com isso, vai ficar muito mais fácil, é bem mais tranquilo para você resolver os problemas. Então, as questões de prova. Nós continuamos aqui no Facebook, Professor Khalily. Para você, Zenaldi, também, para quem estiver assistindo aqui, mandem pedido de dicas, teorias, dúvidas sobre teorias, sobre exercícios, pelo Facebook, Professor Khalily, por meio das mensagens, etc. Ou então também pelo WhatsApp. Tem alunos que tiram foto de questões de prova que estão fazendo, ou então manda algum trecho de questão com dúvidas, né? Sobre teorias também, tira foto de um trecho de apostila ou de um livro e manda. Façam também o mesmo. Vamos continuar então esse vídeo aqui por meio desses canais, Facebook ou WhatsApp. Obrigado então, Zenáudia, pela pergunta e por fazer a gente ter esse processo aqui de interação. E a gente espera você nos próximos vídeos, nos próximos canais aqui também que a gente está disponibilizando. E nos vemos então nas próximas aulas. Tchau e até mais.